Primeiro vamos orar. Pai que está no céu, em nome de Jesus, vim mais uma vez para lançar esse trabalho. Peço que o Espírito Santo me dirija, que posso falar segundo a vontade, a inspiração do Espírito Santo, e também abre os ouvidos e entendimento para aqueles que vão ouvir, e dar discernimento para aqueles que vão ouvir possam se arrepender, em nome de Jesus. Amém. Portanto, vim mais uma vez lançar esse trabalho, que esse trabalho, eu tive essa visão recentemente, dia 2 do corrente mês de maio, teve essa visão. Portanto, na visão eu estava a pregar a palavra de Deus, não tenho pregado aqui na visão, portanto, na rua estava a pregar exclusivamente para os católicos, então para se arrepender. De repente vi, apareceu uma freira, mais um bispo, eles chegaram onde que eu estava. Eles me disseram, segundo que eles falaram na visão, é o seguinte. Então, eles chegaram e disseram: nós, na Igreja Católica, está a faltar a palavra de Deus, e só apenas ensinamos purgatório. Então, isso que eles me responderam. Depois me disseram: deves orar. Amém. Bem, caros irmãos, caras irmãs da Igreja Católica, a partir dos padres, bispos, ou seja, sacerdotes, e todos aqueles que estão nessa congregação, vamos ver ainda essa escritura, o que é que está a falar no 1 João capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte: no princípio de tudo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus, e ele mesmo era Deus. Desde sempre ele esteve com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Vou pular no verso 9, diz: só aquele que a palavra era a luz verdadeira, que ilumina toda a humanidade, a luz que apareceu neste mundo. E vou pular para o verso 14, diz: aquele que a palavra fez-se homem e veio morar no meio de nós, cheio de amor e da verdade, vimos o seu poder divino, que é o próprio Filho único de Deus. Amém. Então, essa mensagem estou dirigindo para os irmãos que estão na seita que se chama católica. A católica não é igreja de Deus, é uma assembleia satânica, é uma igreja anticristo, é uma igreja, conforme aqui na palavra de Deus está a dizer, na Revelação capítulo 17, verso 5, o que é que está a dizer? Revelação 17, verso 5. Diz: na fronte tinha escrito este título misterioso: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e indecência da terra. Portanto, é a Babilônia, portanto, é uma seta, uma assembleia do diabo Satanás. A Roma, esses papas, todos quantos fizeram acordos, são ocultistas. Portanto, eles ensinam as doutrinas do diabo. Quer dizer, o purgatório, tudo que existe, o purgatório é uma doutrina do Satanás. No ponto espiritual é o inferno. Quando chega no inferno, não há mais arrependimento. Então, aquela é uma inversão do homem. Amém. Então, aqui vimos que, caro irmão que está nessa assembleia satânica, diabólica, desses homens satanistas, que esses papas
Hoje vimos João Paulo II e outros 23 papas. Todos esses que morrem nessa Assembleia Satânica Católica estão no inferno, estão a chorar. Então, estou a te dizer, conforme na visão, esses que me disseram, então Jesus, que é a palavra de Deus que veio, não pode depositar a fé no Papa. Papa não é Deus, não é Jesus. Aí estão enganados. Então, Jesus, que é a palavra que veio ao mundo, é Ele que criou o céu e a terra, que criou o homem, é Jesus Cristo. Amém. E mesmo Ele veio ao mundo, aquele que a palavra fez-se homem veio morar de nós. Só aquele que a palavra era a luz verdadeira. Então Jesus veio ou trouxe a salvação. Vocês católicos, todos esses que estão ali, devem desacreditar, devem deixar a Assembleia Satânica dos demônios. Amém. Então ele veio para salvar, conforme está a dizer, conforme está no livro de São João, capítulo 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus, não está nos santos, não está na outra pessoa. Jesus, que é a palavra, é que deve aceitar, que deve se arrepender. Amém. E diz que no São João capítulo 3, verso 34, diz: aquele que Deus enviou anuncia a palavra de Deus, porque Deus lhe dá inteiramente o seu Espírito. 36 diz: aquele que acredita no Filho tem a vida eterna, que não acredita no Filho não tem parte nesta, mas sofre o castigo de Deus. Então, a vida eterna está em Jesus. Vocês que estão nessa Assembleia Satânica Católica, é melhor saírem. É isso que estou a falar, é a palavra de Deus, que é Jesus, que você deve pôr a sua fé, deve se arrepender, sair naquele batismo satânico. Tem que deixar a igreja católica, é uma igreja diabólica, não é igreja de Deus, porque o Satanás não tem igreja. O Satanás é ocultista, é mágico, enganador. Amém. Também no livro de Atos, capítulo 16, 31, o que está a falar? No Atos, capítulo 16, 31, eles lhe responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Então a salvação está em Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Tudo que existe no mundo foi feito por intermédio de Jesus. Sem Jesus nada foi criado, que é a palavra que veio. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Sai na Assembleia Satânica enquanto é tarde, mal hora. Praise the Lord. Então estás advertido para sair nesta Assembleia Satânica, porque Jesus morreu para os seus pecados. Nesse momento está a ser advertido para se arrepender. No Atos capítulo 4, verso 12. Só por meio dele se consegue a salvação em todo o mundo. Não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. A salvação está em Jesus, que é a palavra de Deus. Portanto, se aceitar Jesus, não aceitar pela boca, mas significa se arrepender dos seus pecados e seguir Jesus. Não está lá na católica, lá porque não é igreja de Deus, é aquilo, conforme disse, Satanás não tem igreja. A igreja pertence a Jesus. Aquela é uma assembleia satânica, é mãe das abominações, indolências. Tem que se arrepender e sair dali. Lá não há salvação. Quando morrer vai no inferno, porque todos os católicos que morrem, toda a gente estão lá no inferno. Amém. Então está a ser advertido para se arrepender hoje. No 1 João, vou rapidamente, no 1 João, capítulo 2, 23.
que a Bíblia diz? Quem nega o filho fica também sem o pai. Então, se nega Jesus, não tens pai. Negar Jesus significa quando estás a pecar, quando estás a roubar, quando estás a viver na prostituição, na adultério, a adorar ídolos, a adorar Maria, a adorar santos, as virgens, Mamãe Mushima, essas Santo João. Quando você está a adorar essas pessoas, não tem Jesus, não tens pai. Você é o filho do diabo. Por isso que se arrependem todos católicos, papas, bispos, cardeais, arcebispos, melhor se arrependem e saem naquela assembleia satânica. Não há salvação, Jesus não está lá. Amém. E quem aceita o filho tem também o pai. Lá não há salvação, porque a católica é a igreja da Babilônia, da perdição, igreja do diabo Satanás. Então, Jesus, que é a palavra, é que pode aceitar. Lá não há Jesus, porque tudo, aquelas idolatria, aqueles altares que lá existem naquela igreja, ou no católico, enterrados de homens, aquela água benta é água dos mortos. Só tem pecado, é melhor sair dali enquanto é cedo. Então, no céu não existe purgatório, não existe a segunda ciência. Não existe. Quando você está em vida, agora é tempo de se arrepender. Só temos céu, o inferno. E quando você cruza no inferno, não sai mais lá. Porque Jesus falou claramente no livro de São Lucas, capítulo 16. São Lucas, capítulo 16, o que é essa escritura? Falou nisso. Quando fala sobre a morte, problema do Lázaro. São Lucas 16, entre o Lázaro e o rico. No 22 diz: o pobre morreu e foi levado pelos anjos de Deus junto a Abraão. E o rico também morreu e foi enterrado. No lugar do sofrimento onde se encontrava, levantou os olhos e viu lá Abraão e Lázaro com ele. Disse então o maldoso ao pai Abraão: tenha pena de mim, manda Lázaro molhar a água, ponta de dedo, e ver refrescar a minha língua, porque sofro horrivelmente neste fogo. Mas Abraão disse: lembra-te, meu filho, em que toda a tua vida tiveste coisas boas e Lázaro só teve males. Agora é consolado e atormentado. Além disso, há grande abismo entre nós, vocês, modo que nem os que de cá podem passar para lá, nem os dali para cá. Então, aqui está-se a falar da história, o que aconteceu do Lázaro. O inferno não existe, só existe o inferno e o céu. Quando morreres e no inferno, vai sofrer, serás atormentado, nunca vai sair mais dali. Aquele purgatório é mentira, sai. Purgatório é do diabo, não existe, é o engano para vos meter a pecar. E quando vai chegar no inferno, vai se arrepender, vai dizer: oh, fui enganado, o pastor me enganou, o padre me enganaram, perdi muito tempo na católica, pensava que era a igreja de Deus. Não é a igreja de Deus, arrepende-te, sai da católica, é a igreja diabólica, demônica, não há salvação, não há vida. Amém? Então se arrepende, está a ouvir essa mensagem de Deus. Onde está? Enquanto que o purgatório é o inferno, é o lugar do sofrimento no inferno. Nunca existe purgatório, não há segunda ciência de arrependimento. O arrependimento quando está em vida e que se arrepende e aceita Jesus e andar na justiça, assim verás o reino de Deus. Também, o purgatório é uma doutrina do diabo Satanás, do engano, para meter pessoas ao inferno. Então, uma estreitez satânica do diabo, uma doutrina do anticristo, que é o de Satanás. A romana é Satanás, é do diabo. E aqui na Revelação, vamos ver Revelação capítulo 22. Capítulo 22.
O que está no verso 15? Mas ficarão de fora todos que são como os cães, feiticeiros, imorais, assassinos, adoradores de falsos deuses e todos que mentem por palavra e obras. Se ler também no 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10, aí está bem claro. Quando morres, se não tem Jesus na sua vida, não andou na justiça, na santidade, quando vai morrer, diretamente no inferno, onde vai encontrar o Papa João Paulo está lá, e outros papas, e outros madres, freiras, fazem sexo com os bispos, com os sacerdotes, que aí vão lhes encontrar lá no inferno. É o tempo de se arrepender. Tempo de se arrepender. Então, nesse momento, Jesus está a te chamar a atenção. No mesmo livro da Revelação, capítulo 2. Estou a seguir segundo que a visão, o Senhor me enviou que eles para transmitir essa mensagem. Revelação, capítulo 2, verso 16. Portanto, arrepende-se, caso contrário, vou aparecer em breve e castigar esses pecadores com a espada que é a minha palavra. Então, a palavra de Deus, você católica, tudo que está ali, você está lá, irmão, irmã, esse vírus estou a enviar para todos os católicos a nível do mundo, que se arrependem. Não há salvação. O Papa João Paulo está no inferno. As freiras que morrem, todos os católicos, a igreja católica é a igreja de Satanás que veio do inferno. É a igreja preta, mãe da indecências, engano, violência, roubo, mentiras, pecado e imoralidade. Então, quando morrer, vais no inferno. Jesus é a palavra que deves aceitar. Por isso, recebe Jesus para receber o verdadeiro batismo, para receber o Espírito Santo. E conhecerás a verdade, e a verdade vai te libertar, que é o Jesus. Sai naquelas igrejas, não vai no inferno para se arrepender, enquanto para não ser tarde a mal hora. E na Bíblia está dizendo, no Hebreus capítulo 10, 26 e 27, diz que aqueles que pecam deliberadamente, não há mais sacrifício que possa mais perdoar seus pecados. Não, os pecados têm que ser confessados. Se você sair daquela Assembleia Satânica Católica e vem a Jesus, você ora vai te revelar a igreja verdadeira, você vai entrar, vai ser batizada e vai receber o verdadeiro batismo do Espírito e fogo. Os seus pecados serão perdoados. E quando você é perdoado, não pode mais pecar. Então, quando continua a pecar, que eles incentivam o pecado. Tanto incentivar o pecado para roubar, para ter muitos membros na católica. Porque eles não querem ir sozinhos, os padres, os bispos, as freiras. Eles querem, eles sabem a verdade, que aquela doutrina que eles ensinam é mentira. Então está ali, você também para ir no inferno. Eles sabem, o Papa, os bispos, cardeais, arcebispos, os sacerdotes conhecem que existe inferno, conhecem a verdade, não podem ensinar, porque eles querem levar muita gente ao Satanás. O diabo cegou o entendimento, as vistas e a mente. Aleluia. Então é o tempo do irmão e a irmã de se libertar nessa congregação de Satanás. Não existe a outra ciência de perdão de pecado. O perdão do pecado na terra. Se morreu com pecado, você está no católico, logo que morre diretamente ao inferno. Você vai ver o Papa, vai ver onde estão as freiras. Serás atormentado com serpentes, com cobras. Os demônios vão, se você era prostituta, adorador, vão te fazer a malidade lá no inferno. Amém. E para terminar, no livro de 1 João, capítulo 2, 8. 2:8. Capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 8. Desculpa, ele diz assim:
todo aquele que continua a pecar pertence ao demônio, porque o demônio pecou desde sempre. Então, você se continua a pecar, a fazer humanidade, você é filho do demônio. Você é lesbiano, homossexual, gay. Você que faz sexo, pedofilia, padres que fazem sexo com as meninas, com as crianças, com os rapazes, arcebispos, cardeais, fazem sexo. Aí freiras se beijam, freira em freira tornaram lesbianas. Tem que se arrepender. Tudo que estão a fazer aquele purgatório é ensinamento dos demônios. Se morrer, vais no inferno. Então este é um aviso para os católicos, todos que estão naquela assembleia satânica dos demônios, dos feiticeiros, que se arrependem. Porque Jesus me falou muito para se arrepender, senão vão no inferno. Não há salvação. A igreja não é uma armadilha do diabo. Estão ali na escuridão, nas portas largas do inferno. Se arrepende. Em qualquer parte do mundo que está, sai daquele imediato. Porque se Jesus vir agora, não será arrebatada. Porque aí não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem Deus. Noutros vídeos vou falar sobre a idolatria. As visões e revelações que Jesus me revelou sobre a idolatria. É isso que estou falando, uma visão. Que vi a freira e os sacerdotes. Me disseram que lá não tem palavra, só ensinamos a purgatório. Então eu vou orar para você. Ex-católico, escuta, se arrepende. Em nome de Jesus, eu oro. Deus toca todos os católicos. Onde eles estiverem, todos que vão ouvir esse vídeo. Católico, Senhor, Deus dá entendimento, abre entendimento que eles possam se arrepender. Em nome de Jesus. Abre os seus entendimentos, ouvidos, lhes dá discernimento. Que se encontre com Ele. Espírito Santo toca no coração dele. Que se arrepende. E que venha a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Todos que vão ouvir, que se arrependem e aceitem Jesus. Amém.